Muito bem, você participa conosco, 3201-7720. Me dê imagens de apoio aí, por gentileza, né, da visita de Jair Bolsonaro ao estado de Goiás para análise do Cristóvão do Espírito Santo, que já está conosco. Boa tarde, Cristóvão, tudo bem? Boa tarde, Rafael, a todos aí no estúdio, em especial aos nossos ouvintes e telespectadores. Meu forte abraço a todos. Cristóvão do Espírito Santo, a sua avaliação, seu balanço sobre Jair Bolsonaro aqui no nosso estado. Foi positivo? Qual a importância desse ato aí do presidente da República? Na verdade, a visita do Bolsonaro, ela repete algo que é comum, né, nas suas visitas. Quer dizer, você vê que é um presidente popular, que arrasta multidões com ele, querido pela população do estado, né? Aliás, o estado de Goiás é um dos estados em que teve a melhor votação no Brasil, acho que foi mais de 60% dos votos favoráveis a ele. Acredito que ele repetiria essa votação hoje, tranquilamente. Nós vemos um momento importante, verso do feriado da Independência, em que está prevista uma grande manifestação de apoio à sua pessoa e ao seu próprio governo. Eu acho que o Bolsonaro, goste dele ou não, ele tira esse sentimento de resistência civilizacional, resistência do homem comum contra esse massacre que a civilização ocidental tem sofrido nos últimos 15 meses. A enfermidade que se abateu sobre nós, ela catalisa esse processo de destruição civilizatória, de desmonte do Estado Democrático de Direito, sobre vários aspectos. E o Bolsonaro, ele é a galvanização, ele é a síntese de um fenômeno que está ocorrendo no mundo, não só no Brasil, em que há uma resistência contra essas mudanças sendo implementadas. Mudanças que fazem a transição do Estado Democrático de Direito para um Estado totalitário. No meio disso, um Estado policial. No momento, a pretexto sanitário, mas os pretextos surgirão. Bolsonaro se propõe a resistir a isso, foi a primeira autoridade a se opor às medidas abusivas, excessivas que ocorreram na tentativa de combater a pandemia, fez várias declarações desde o início resistindo a isso, e o povo assimilou isso, né? Enquanto o povo estava sendo massacrado por alguns governadores, especialmente no Nordeste, em São Paulo, o Bolsonaro se posicionava defendendo o povo desde o início. Então a reação das pessoas ao vê-lo hoje é natural. Eu tive depoimento de várias pessoas que foram recepcioná-lo, o carinho das pessoas com ele, a atenção que ele deu às pessoas, né? Quase que uma a uma, mesmo com uma multidão imensa em volta dele. Então isso demonstra que é um presidente querido e popular. E as pesquisas têm dito. Enquanto isso, o outro, que se diz ser o campeão das pesquisas, mal consegue reunir 5 pessoas. Esses dias estava isolado numa praia do Ceará, amando o governador local, o mesmo governador que proibiu os cearenses de frequentar as praias. Quer dizer, esse é o Estado que está sendo construído. Esse mesmo candidato que, inclusive, defendeu a censura à imprensa, não é? Usando a bela palavra controle da imprensa, ou controle da internet, foi algo que ele também defendeu quando se pronunciou sobre isso. Então, essa é a realidade do Brasil hoje. Nós temos duas vias. Nós temos uma via que irá abraçar essa transição para um Estado totalitário, e temos a via do Bolsonaro que se propõe a resistir a isso. Eu não tenho ilusões, acho que mesmo com o Bolsonaro é difícil resistir, mas sei que seria muito pior sem ele, se, por exemplo, Haddad fosse o nosso presidente. Então, em síntese, é isso. Bolsonaro hoje ele é um símbolo maior do que a sua figura política. E qualquer pessoa com o mínimo de honestidade intelectual há de reconhecer isso. Pergunto para vocês dois, vou perguntar para o Cristóvão do Espírito Santo. Esse tipo de declaração não prejudica o presidente da República, Cristóvão do Espírito Santo? Eu acho que, na verdade, assim, eu respeito a opinião do Daniel, mas existem alguns equívocos. O primeiro equívoco, quando ele aborda a questão do armamento, ele fala de uma questão específica, que é uma realidade. Quer dizer, um povo armado dificilmente é dominado. Nós temos um exemplo histórico muito interessante, que ocorreu com a Suíça. Na Suíça, à época da Segunda Guerra Mundial, você tinha 800 mil homens armados dentro da Suíça, e Hitler optou em não invadir a Suíça com receio desses homens armados. A Suíça foi um dos poucos países da Europa que escapou praticamente incólume da Segunda Guerra Mundial. Então isso que ele fala, de uma maneira mais popular, mais acessível, é verdade. Uma população armada tem mais dificuldade de ser dominada por um adversário, seja um adversário interno ou externo. Então essa colocação dele não está errada. Com relação a ações práticas em relação à questão da crise,
Eu volto a dizer o que eu já disse aqui em vários programas da TBC inúmeras vezes. O Bolsonaro, com as suas medidas governamentais, ele salvou o país de uma situação muito pior. O governo federal, o governo central, ele enviou mais de 500 bilhões aos estados ano passado, durante a pandemia, salvou a economia de um colapso ainda maior. Até hoje está se pagando auxílio emergencial via recurso do governo central. Então, o que pode ser feito para minimizar os efeitos na economia da política desastrosa do Fica em Casa foi feito. Agora, o Supremo Tribunal Federal determina que os estados e municípios teriam protagonismo em relação ao combate à pandemia. Muitos estados abusaram dessa prerrogativa que o Supremo deu e jogou a sua economia no buraco. Inclusive São Paulo, que é governado por um irresponsável, na minha opinião, um inconsequente, que travou São Paulo por meses, está aí o resultado, cadeias produtivas todas quebradas. Quando eu tenho cadeias produtivas quebradas no ciclo econômico, eu tenho uma diminuição dos estoques. Quando começou a ter um afrouxamento das medidas sanitárias, houve uma explosão de demanda. Se eu tenho uma explosão de demanda, diminuição de estoque, pela lei da oferta e da procura, eu vou ter explosão de preços. E é o que nós estamos vivendo hoje. O que nós vivemos hoje é uma ressaca do Fica em Casa. E a única autoridade de peso no Brasil que realmente deu combate aos excessos das medidas sanitárias foi Jair Bolsonaro. Essa que é a verdade. Agora, existem repercussões econômicas disso, que nós estamos sentindo hoje. Com relação a combustível, por exemplo, o governo federal zerou praticamente os tributos federais. Agora há uma discussão nos estados de redução do ICMS, que eu espero aconteça para minimizar isso. Mas o grande problema foi, durante a pandemia, o excesso das medidas sanitárias que levaram à quebra das cadeias produtivas, uma diminuição de estoques em todos os setores, e o resultado nós estamos sentindo hoje, que é a inflação, que é o aumento de preço, porque houve uma explosão de demanda sem ter estoque para atender essa demanda. Então, pelas leis econômicas que nós conhecemos, o resultado não poderia ser diferente desse. Agora, eu garanto, se não fosse o auxílio emergencial e se não fossem mais de 500 bilhões investidos nos estados, a situação seria muito pior. Talvez não tivesse o que comer, na verdade. O Cristóvão, assim, com todo respeito, eu entendi seu ponto de vista, mas, na verdade, o que eu acho que indigna o presidente Bolsonaro é que ele se esforçou desde o início da pandemia para evitar esse desastre econômico. E foi extremamente criticado. Uma das primeiras coisas que ele disse no começo da pandemia é que seria necessário conciliar a economia com saúde. E foi extremamente atacado pela imprensa ao afirmar isso, pela grande imprensa. Agora, com relação a essa questão que você coloca, né, eu acho que o que o irritou naquela ocasião, quando ele soltou essa questão do fuzil, é justamente isso. Quer dizer, a autoridade que realmente tentou equilibrar as duas coisas foi a mais atacada. E, de repente, agora usa as consequências daquilo que ele tentou evitar para atacá-lo. Ele tem consciência, como todos nós temos, como o Congresso tem, como o Judiciário tem, nós temos passando dificuldades imensas. Em Araraquara, por exemplo, o CEAGESP foi obrigado a levar alimentos, porque o prefeito proibiu as pessoas até de fazer supermercado. Então, quer dizer, estão usando essa enfermidade no mundo inteiro, não é só aqui, para fazer controle de engenharia social. Você falou que tão preocupante quanto ser escravizado, mais preocupante é passar fome. As duas coisas estão integradas. Na Venezuela, o governo venezuelano escravizou a população usando a miséria, usando a fome. E nós corremos esse risco aqui no Brasil também, porque, como eu disse, em escala global, está havendo uma transição do Estado democrático de direito para um Estado totalitário. E a única voz de peso geopolítico que tem se levantado contra isso de alguma maneira, inclusive com imensas dificuldades, é a presidência da República do Brasil. Depois da queda de Donald Trump nos Estados Unidos, no mundo, com peso geopolítico, o único político de peso no mundo que tem levantado a voz contra isso é Jair Bolsonaro. Então nós podemos ser escravizados. Esse não seria o momento de quebrar o retrovisor, esquecer o que aconteceu ali no início da pandemia? O presidente não deveria, pelo menos, informar ou tomar atitudes para que a situação melhore, principalmente na mesa da população mais pobre? Esquecer um pouco governadores, prefeitos. Não, o que ele tem feito do seu ponto de vista? Eu citei um exemplo há poucos instantes. Ele zerou a tributação federal de combustível para tentar baixar os preços. Hoje o combustível sai da refinaria a menos de R$2. Além disso... O que está onerando é a cadeia... Não, o que está onerando é a cadeia de atravessadores e tributação estadual. Que, inclusive, está sendo discutido em vários estados essa redução, que eu acho salutar a discussão. Mas não é só o combustível, ele, por exemplo, né? O preço dos alimentos. Ele enviou as reformas ao Congresso. Por que ele está dando apoio ao movimento do dia 7
ele já teve a indicação do seu ministro André Mendonça sobrestada no Congresso. Então, na verdade, existe uma união de forças para tentar destruir esse projeto conservador, que também se alia ao projeto liberal econômico, no Brasil. Então, a dificuldade do Bolsonaro em governar é imensa. E o que ele está tentando agora é, no último movimento, por isso que as manifestações do dia 7 elas são importantes para se avaliar isso, no movimento ele está tentando governar o país de alguma maneira e ter algum respaldo, algum apoio. Por exemplo, teria sido muito importante para ele politicamente, só um minutinho, por gentileza, teria sido muito importante politicamente a ele ter conseguido, por encaminhamento do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, pelo presidente do Senado, e não conseguiu. E como retaliação, teve o André Mendonça com indicação suspensa. Então, na verdade, ele governa com certa dificuldade, mas mesmo assim tenta tomar as medidas corretas. Como eu falei, ele reduziu o custo disso. Tem projetos de liberdade econômica que foram aprovados no Congresso, que estão em andamento, estão vigorando. Apesar de tudo, você vê nas próprias ruas uma movimentação do comércio, da economia, a tentativa das pessoas, essa resiliência do capitalismo em sobreviver a todos esses ataques, está no Brasil evidenciada. Agora, não chegou ainda no microcosmo das pessoas em muitos aspectos. Falta ainda melhorar muita coisa. Mas a questão política, ela traz essa dificuldade. Ok. Só um comentário, Daniel. Só um comentário. Em primeiro lugar, o que derrotou Napoleão Bonaparte e Hitler foi a resistência civilizacional do mundo ocidental. Esse mundo ocidental se uniu e derrotou tanto Napoleão, que era uma espécie de anticristo da época, que matou 7 milhões de europeus nas suas guerras, e derrotaram Hitler. Foi essa resistência à civilização que o fez. A questão do feijão, eu já disse aqui, ninguém é contra que a população tenha acesso a meios de subsistência. Mas é o Bolsonaro que está garantindo o 13º de Bolsa Família, está garantindo auxílio emergencial até hoje, está tentando minimizar os efeitos de tudo isso. Só que ele tem que passar o tempo todo se defendendo das acusações mais esdrúxulas possíveis. O que me irrita nessa história toda não é ser bolsonarista ou não ser bolsonarista, para mim é irrelevante, é ter senso de justiça. É a única autoridade pública que, desde a pandemia, disse claramente: nós precisamos conciliar a economia com saúde. E defendeu várias pautas nesse sentido que foram ignoradas. Foram ignoradas por muitos, inclusive em São Paulo. Para mim é o caso mais emblemático, porque São Paulo é a locomotiva econômica do país. Essa destruição das cadeias produtivas em São Paulo, promovida pelo governador Dória, nós sentimos no Brasil inteiro os reflexos disso até hoje. Isso não pode ser ignorado. O que ele pode fazer como governo federal, governo central, fez. Está tentando fazer mais. Depende do Congresso para isso. Isso não pode ser ignorado. O que eu sou contra é sempre atribuir nas costas da presidência da República e do governo federal responsabilidades que são compartilhadas por todos. São compartilhadas pelo Judiciário, quando não o deixa governar, quando não o deixa sequer nomear um delegado da Polícia Federal. São compartilhadas pelo Congresso, quando trava as pautas do governo e por todos nós. Quais são os fatos, Cristóvão do Espírito Santo? Não, os fatos é que todas as manifestações feitas em prol da pátria, em prol do próprio povo brasileiro, foram feitas de forma pacífica. Você bem lembrou, são idosos que vão às ruas, crianças, carrinhos de bebês, pessoas comuns, pessoas inocentes como eu e você, que vão à rua se manifestar, ainda mais no dia da independência. É mais do que justo que o povo esteja na rua, como sempre esteve, inclusive com manifestações de desfiles, né, desfiles cívicos, etc. Então, quer dizer, é natural que as pessoas estejam na rua comemorando e celebrando a independência. É claro que esse ano tem um significado especial, porque as pessoas, como eu disse mais cedo, ainda que de forma inconsciente ou subconsciente, elas percebem que tem algo muito errado no mundo. Não é? Nós temos exemplos de democracias consolidadas, como a Austrália, o Canadá, na Europa, até mesmo os Estados Unidos, de situações completamente vexatórias para a própria democracia, de abusos mesmo, atualmente a pretexto sanitário, o que não impede que esse abuso ocorra por outros motivos no futuro. Então nós vemos as pessoas pensando muito errado acontecendo com o mundo e querem se manifestar de forma pacífica, republicana, para deixar bem claro que não abrem mão do Estado Democrático de Direito, de suas liberdades individuais. Então eu entendo que será um dia de celebração, de alegria. Não vejo da parte dos que estão organizando o movimento, né, das caravanas que estão indo a Brasília, em especial São Paulo, eu não vejo da parte das pessoas nenhuma intenção de causar violência. Eu espero que nós não tenhamos infiltrados, né, pessoas que venham a realmente causá-la, e só faço um comentário. Onde é que estava o senador Randolph quando a esquerda brasileira, em protestos recentes, incendiava estátuas em São Paulo?
agora incendiário de Pedro Álvares Cabral. Quer dizer, cadê a reação, né? Cadê a indignação a essa violência? Quer dizer, isso tem dois lados, parece-me, né? Parece que a justiça agora está dividida ao meio. Aos meus amigos eu concedo todos os direitos, aos meus inimigos a lei. Aliás, nem direito, né? Um abuso do direito. São manifestações, infelizmente, feitas com violência, em vários casos, que não são sequer investigadas, são ocultadas. Por esses que agora levantam esse clamor, alegando que serão manifestações violentas no dia 7. Eu acho muito injusto. O que me indigna é isso. Mas, no caso, Ok, sinal travado do Cristóvão do Espírito Santo. Daqui a pouco a gente reestabelece, mas deu para entender muito bem o que ele disse. O roxinho sempre, né, simpático do Cristóvão, que está sem áudio nesse momento. Está com áudio. Vocês estão me ouvindo? Agora. Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Eu vou registrando aqui. Deixa eu só fazer um comentário. Pois não, se à vontade. Depois. Claro. Uma questão que eu queria colocar para o nosso telespectador, que eu acho importante, é um insight. É o seguinte: acima dessa polarização entre Lula e Bolsonaro, tem uma questão maior ocorrendo no mundo que às vezes passa desapercebida. Nós temos grandes fundações internacionais, grandes grupos econômicos, que têm o interesse de esvaziar a função dos políticos no mundo inteiro. A intenção dessas pessoas, dessas grandes organizações, é fazer do político em cada país uma espécie de executivo, que vai simplesmente cumprir determinações internacionais. E o Brasil é o último país de toda uma cadeia de países a cair nisso. E o Bolsonaro, ele é esse símbolo de resistência, isso é fato. Então, na verdade, a minha preocupação é que se nós não nos alertarmos como povo a esses fatos, como já está ocorrendo em alguns países até desenvolvidos, a eleição não servirá para nada, por mais transparente que ela seja. Políticos, juízes e outros, deputados, senadores, serão apenas meros homologadores de decisões tomadas em organismos estrangeiros, por tecnocratas não eleitos, e nós vamos apenas aplicar isso no país através desses executivos, nada mais do que isso. Então o que está em jogo é o Estado Democrático de Direito em escala global. Por isso que essa eleição do Brasil é tão importante, porque ela vai decidir se nós vamos abraçar isso ou se nós vamos recusar isso. Por isso que não há terceira via. Ou nós temos um candidato que se propõe a resistir a isso, e por enquanto só tem um, porque os demais já abraçaram essa causa internacionalista, que eu considero deletéria, ou nós vamos resistir. E Bolsonaro é esse símbolo de resistência que transcendeu até a sua figura política. Então o que está em jogo é a sobrevivência da democracia no Ocidente, que é muito maior que essa discussão polarizada local, esse dia a dia da política local. Vai muito além disso. Cristóvão é 10. Manda um abraço para o Lázaro aí, Cristóvão. Lázaro, Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu carinho, né? Nós estamos aqui para isso mesmo, para trazer informações que só vai achar aqui na TV Brasil Central, que, aliás, faz um trabalho excepcional, excepcional. Parabenizo os jornalistas dessa emissora. Muito obrigado, Cristóvão. A gente tem a honra de tê-lo aqui como um analista, como um colaborador. Gostaria de fazer comentários sobre o 7 de setembro. Sou Bolsonaro. Deixa o nome, por gentileza, é muito importante. Olha só, ele é de Arapiraca, Alagoas. É impressionante que a nossa audiência ela é nacional e mundial também. Tem muita gente nos acompanhando na internet. Boa tarde, o presidente odeia sem terra. Muito triste, o presidente odeia os sem terras. É a Iada Santirso. Ele não gosta do sem terra, ô Cristóvão, presidente da República? Não, na verdade ele não gosta de um movimento que se diz movimento social e que na verdade invade fazendas, mata animais, sequestra fazendeiros, destrói pesquisas, né, com mais de 20 anos. Esse é o histórico do MST no Brasil. O que a crítica que ele faz é o MST. Ninguém é contra assentar uma pessoa que necessita na terra, ajudá-la, auxiliá-la. Agora usar isso como arma política para destruir a vida das pessoas, destruir propriedade privada, destruir pesquisa, prender, tem caso até de assassinato, quer dizer, achar que isso está certo, eu acho que aquilo que ele faz é em cima disso, eu concordo com ele. Entrar um pouquinho na frente, a pergunta é para o Cristóvão, mas uma intervenção militar, na minha visão, impossível no país e tem o meu repúdio. Eu não concordaria em hipótese alguma. A democracia é o melhor caminho que a gente tem, Cristóvão. Eu concordo com você, eu acho que a saída tem que ser republicana. Eu entendo que esses militares, com todo o respeito que eu tenho pelos militares, tem pessoas sérias ali, mas eles têm uma mentalidade totalmente diferente da mentalidade dos anos 60. Esses militares passaram pela Organização das Nações Unidas, né?
foram doutrinados ali, atuaram em missões de paz no Haiti, no Congo, eles têm outra mentalidade. Eu acho que essa hipótese tão ingênua, isso não vai acontecer. Quem faz algum papel de poder moderador no Brasil é o Senado, que tem a prerrogativa de tomar as providências quando o judiciário sai da linha. Quem tem que tomar providência é o Senado Federal, de forma republicana. Se não faz, é outra discussão. Vamos pressionar o senador para que faça o seu papel. Agora, essa questão da intervenção militar é uma ingenuidade, e esses militares não têm nenhum interesse nisso, até porque haveria uma pressão internacional imensa contra o Brasil, que inviabilizaria esse tipo de iniciativa. Isso é ingenuidade. Não fiquem se fiando nisso. Nós estamos, de certa forma, meio que sozinhos como povo. E por isso que o povo está indo à rua, né, para se manifestar de forma pacífica e exigir que, de forma republicana, se ache uma solução. Agora, a intervenção militar, tire isso da cabeça, isso não vai acontecer. Cristóvão do Espírito Santo, você tem receio de que pessoas ocupem suas fazendas, seus latifúndios, Cristóvão? Não, na verdade, a minha família já teve envolvimento com isso, mas não tem mais, até porque realmente é problemático no Brasil. Você corre muitos riscos trabalhistas, risco de trazer para a sua propriedade pessoas inescrupulosas. A minha família enfrentou problemas seríssimos nesse sentido de uns anos para cá. Esse risco existe, mas o que eu critico realmente é você usar uma necessidade real, sem pessoas precisam ser assentadas realmente, eu não sou contra isso, ninguém que tenha bom senso é contra, mas usar essas pessoas como uma arma de canhão para tentar avançar uma agenda ideológica. Porque, na verdade, a proposta dessa turma é desmontar o agronegócio no Brasil. O agronegócio movimenta 1/4 do nosso PIB, é movimentado por eles. Aliás, é um agronegócio de excelência no mundo, respeitado no mundo inteiro. O objetivo é desmontar isso, a pretexto de investir em agricultura de subsistência. Isso é uma ingenuidade, para não dizer o mínimo, né? Uma loucura absoluta. E ficam usando essas pessoas nessa condição como uma massa de manobra para invadir fazenda, matar, ferir fazendeiro, matar gado, destruir pesquisa. Quer dizer, isso é um absurdo total. Quer dizer, é uma proposta revolucionária que tem que ser combatida, né, com todo o vigor. Eu acho que esse é o central, é você usar essas necessidades que são justas para fins injustos, que é o que, infelizmente, a esquerda no Brasil promove em muitas ocasiões. Muito bem, sim, Daniel. Não, só dizer para quem estiver pensando em invadir aí as propriedades do Cristóvão, ter cuidado, tem um cãozinho bravo lá, viu? Direto ele dá uma latida lá, a gente escuta daqui. É verdade, é verdade. Conosco, o problema Reginaldo... nós já resolvemos, graças a Deus. Não temos nenhuma terra debaixo da unha.